Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, né? O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Vamos continuar no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e hoje estudaremos o item 8, que é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Essa é uma questão, né? Essas questões aqui da aula de hoje são frequentemente indagações que as pessoas, quando chegam à casa espírita, têm a respeito da relação, né, do mundo corpóreo com o mundo espiritual. E aí a gente sempre aconselha que as pessoas estudem o Livro dos Espíritos, né? Façam o curso do Livro dos Espíritos. Aí fala, não, mas meu problema é mediunidade, é a relação com os espíritos. A gente fala, estudando o Livro dos Espíritos, você vai entender essa relação. Então, na aula de hoje, aliás, todo esse capítulo, né, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e em especial essa aula de hoje, nós temos bastante informação a respeito dessa relação. Nós começaremos, né, no o item 8, na questão 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente que sim. Não é? Todos os acontecimentos da vida, da nossa vida cotidiana, têm influência dos espíritos. Como assim todos? Olha, os espíritos estão o tempo todo nos sugerindo coisas, nos intuindo coisas boas e não tão boas. Então, seria o mesmo que perguntar: as coisas que acontecem na nossa vida têm influência do nosso entorno, das coisas em nosso redor? Claro, né? Depende muito das circunstâncias em que vivemos. E os espíritos desencarnados, né? No caso, que os encarnados também, mas no caso os desencarnados influenciam, sugerindo, tentando ajudar, tentando atrapalhar, às vezes, as ações cotidianas. Na sequência, 525A, Kardec pergunta: exercem influência de outra maneira além dos pensamentos que sugerem? Ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. E aqui é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes acham que os espíritos têm autorização, por exemplo, para movimentar objetos e matar uma pessoa, por exemplo, né? Eles não têm autorização para isso, né? A gente estuda isso lá no Livro dos Médiuns, mas vamos explicar isso. Para que um espírito possa, por exemplo, movimentar um objeto, ele precisa de três coisas. Ele precisa ter o conhecimento técnico para isso, nem todos os espíritos sabem fazer isso. Ele precisa de um encarnado, no caso um médium de efeitos físicos, fornecendo ectoplasma. Então, um espírito não consegue movimentar um objeto sem fluidos materiais, ectoplasma, no caso, fornecido por um médium. Então, ele tem que conhecer os mecanismos, né, dessa movimentação e tem que ter um médium ou mais fornecendo ectoplasma. E o terceiro item, tem que ter autorização das esferas superiores. Como se dá esse processo? É um pouco difícil de nós entendermos porque se trata das esferas superiores. Então vamos imaginar que um espírito que não gosta de mim queira arremessar um objeto de modo a me ferir. Não é? Ele pode ter o conhecimento técnico, pode haver nas mediações um médium de efeito físico que forneça ectoplasma, mas ele não terá a autorização das esferas superiores, portanto não conseguirá fazer isso. Se não fosse isso, não houvesse esse limitador, imagine, né, os obsessores, os espíritos que não gostam dos encarnados ali, estariam promovendo o desencarne em massa aí das pessoas. E não é assim que funciona, né? Então, eles influenciam os pensamentos, podem e fazem influência sobre a matéria, mas nunca para burlar a lei divina, e sim para confirmar a lei divina, né? Então é muito importante nós entendermos isso, porque essa é uma preocupação, um medo que as pessoas têm em relação à ação dos espíritos, né, no nosso cotidiano.
às vezes lendo romance, por isso que a gente fala que é perigoso, né, a pessoa estudar doutrina espírita não sendo pela obra fundamental, o Livro dos Espíritos. Então, lendo um romance, fala que a pessoa estava passando e o espírito colocou o pé na frente, ela tropeçou e se acidentou. Ora, isso não é possível a não ser que esse espírito esteja materializado, não é? E ainda uma materialização plena. Então, um espírito etéreo, e ele não vai conseguir promover um obstáculo ali a ponto da pessoa tropeçar e cair, né? E isso aparece em romances espíritas. Então, são informações equivocadas que levam muitas pessoas a ficarem com medo até, né? Falar, eu caí, foi o espírito que me empurrou. Não é assim que funciona, né? Questão 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É verdade que eles têm influência sobre a matéria, como falamos na questão anterior, mas, como também dissemos, para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Então, como funciona essa questão da escada? Existia uma escada lá que estava já, ele usa a expressão, acho que aqui nessa tradução, carunchada, né? Com a madeira podre, vamos dizer assim. E aí eles podem ter inspirado o indivíduo a subir naquela escada. E aí aconteceu o acidente. Mas eles não deterioraram a madeira. A madeira estava deteriorada ali e eles simplesmente inspiraram o indivíduo para que acontecesse o acidente e ele desencarnasse, visto que era, de alguma maneira, o momento ali do desencarne. Então, é importante que a gente entenda que eles vão, às vezes, como virá nas questões posteriores, até nos conduzir a algum acidente pela inspiração, caso seja o momento programado, né, no nosso projeto aí de reencarnatório, planejamento reencarnatório. Então eles podem promover uma situação dessa, mas não ir lá e serrar a madeira, deixar de modo a propiciar o acidente, né? Questão 527. Tomemos outro exemplo no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele? Os espíritos falam, é o mesmo exemplo anterior da escada. Os espíritos podem interferir na madeira da escada ou até provocar um raio? Sim, os espíritos de esferas superiores, principalmente, né, têm técnicas para isso. Mas eles não fazem dessa maneira. O que eles podem, mais uma vez, é sugerir que a pessoa se esconda ali debaixo de uma árvore e, como estava caindo raios, ela será atingida porque a árvore acabou atraindo um desses raios. Mas se ele não tivesse ido para baixo da árvore, também ela seria atingida, né? Ela não seria menos atingida. Então o raio não foi direcionado ali porque ele estava lá ou não. Ele se colocou numa situação de perigo, né? E os espíritos podem ter sugestionado que tipo de espíritos, bons ou os espíritos não tão bons. Aí depende, né? Pode ter sido um ou outro dependendo da situação, mas eles não vão direcionar o raio ou serrar a madeira como no exemplo anterior, né? Agora nós vamos para a questão 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Começar aqui do fim, né? Eles falam, o projétil, depois que é disparado, ele segue o seu curso. O que pode acontecer é eles inspirarem a vítima, pseudo-vítima aí, né, a se desviar ou até turvar a visão, né? Eles falam se atrapalhar a pontaria, né, do atirador para que ele não acerte. Isso é algo mais plausível, mas desviar o projétil, não, né? Eles não fariam isso.
Então eles falam, ó, depois que o projétil foi disparado, ele vai seguir o seu curso. Eles podem, de alguma maneira, fazer com que o atirador tenha um mal súbito ali, sendo suficiente para que a vítima se desviasse ou fugisse. Isso, né, é bastante possível, porque é uma interferência no aspecto psíquico, emocional ali dos indivíduos. Encerramos a nossa primeira parte por aqui.